Olá, meu nome é Matheus Pacheco, sou aluno do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto. Esta videoaula está sendo gravada como parte das atividades avaliativas da disciplina Introdução à EAD. Bom, nesta aula nós vamos tratar sobre os tipos de avaliação, tendo como um texto base apresentado pela disciplina. Antes de falarmos sobre os tipos de avaliação, gostaria de utilizar uma citação de Lucchesi, onde ele diz que a avaliação só faz sentido se favorecer a aprendizagem. Bom, no texto, a primeira modalidade de avaliação apresentada é a avaliação somativa. Esse tipo de avaliação é uma das mais utilizadas na educação básica, na educação profissional e na educação superior. É uma modalidade onde se tem diversas avaliações, onde elas são rotuladas em pontos e no final, né, você consegue medir aí o esforço através da nota do aluno. Você consegue, ela tem uma função classificatória, né? E em seguida, o texto traz avaliação formativa, que é o durante o processo, né, os processos educacionais, ela tem o objetivo de diminuir e também tem o objetivo aí, né, talvez de excluir, minimizar os erros cometidos durante os percursos. Ela também tem uma finalidade, né, de apresentar o que? O feedback, que é isso que eu disse, de pausar nos momentos, né, que as atividades não estão sendo desenvolvidas ou executadas de maneira correta, então o professor, o educador, ele vai evidenciar para o estudante, para o discente, as condições ali apresentadas. Então, o tipo de atividade formativa é aquela que vai a todo momento querer que no final o aluno tenha um bom desempenho, porque durante o seu processo é feito as correções necessárias. Bom, o outro tipo de avaliação apresentada no texto é a avaliação diagnóstica. Essa é muito interessante porque ela visa identificar as habilidades existentes do aluno. E em um segundo momento, ela vai o que? Ela vai comparar aquele conhecimento prévio do aluno e contextualizar aí com o seu conteúdo, com as suas atividades. A atividade diagnóstico, ela tem essas características por querer detectar aquilo que o aluno, aquilo que o discente vai poder contribuir e trazer para a aula. E caso o aluno tenha uma visão errônea do conceito ou do que se fala, o professor poderá quebrar aí esses conceitos ou refazê-los, de forma com que o aluno consiga aí ter o seu nível de aprendizagem satisfatório. Em uma outra seção do texto, o texto fala sobre os fundamentos da avaliação educacional. Esses fundamentos são muito interessantes porque eles trazem algumas situações, como, por exemplo, os meios serem mais flexíveis, as possibilidades de interação, né? E também o texto traz os tipos, né, os objetos da avaliação na educação online. É muito interessante porque a avaliação online, ela consegue ter uma infinidade de elementos, né, de ferramentas aí que podem ser exploradas, como por exemplo o uso de vídeos, de ilustrações, de conteúdos, né, os recursos a serem utilizados, né, usando aí recursos audiovisuais, faz com que quem está do outro lado, né, para executar as tarefas, faça de uma forma digamos assim, mais concreta, mas no intuito de que consiga lá repetir as atividades, não conseguiu entender, vai ver de novo. Isso é muito interessante. E além do mais, esses objetos da avaliação, ele proporciona que o aluno ele consiga fazer todas as atividades, todos os processos no seu tempo. Depois, no final do texto, o autor trata sobre os recursos e ferramentas da avaliação educacional. Nesse momento, ele fala nas perspectivas que não sejam tomadas uma tarefa isolada e incômoda, mas que esteja de acordo com o curso como um todo, inserida no seu contexto. Isso é muito interessante, porque o aluno ele vai poder estar próximo aos conteúdos, ele vai poder ter um acesso, né, no momento que ele achar conveniente. E essas reflexões sobre esses recursos é muito interessante em torno de que
A avaliação, essa modalidade do ensino à distância, ele proporciona a flexibilidade ao aluno, ele proporciona que o aluno, né, consiga eliminar suas barreiras gradativamente, não tendo assim que ter um acompanhamento, deixando as suas atividades, caso não tenham concluído, para trás. Essas estratégias e esses recursos são muito interessantes também. Por quê? Porque o professor, ele consegue ser um intermediador dentro das plataformas, né? Como os fóruns, onde as pessoas conseguem responder e conversar com o professor, onde o professor normalmente leva temáticas a serem discutidas, e após a sua resposta a gente consegue um feedback do que o professor pensa da nossa resposta. Além disso, você consegue fazer atividades aí que estejam linkadas a vídeos, a filmes, né, a artigos científicos já com link. Então é muito interessante. Então, a mensagem que o texto quer passar é essa, né, que é dos tipos de avaliação, e colocando aí a modalidade à distância como mais uma ferramenta importante neste processo educacional.